Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas 7 minutos. Grande abraço para você sintonizado aqui no CBN Esportes. Estamos iniciando mais uma semana. Hoje, dia 31 de julho de 2023. Chegamos ao final de mais um mês, hein? A partir de amanhã já será agosto. Um dos meses mais longos da história, como sempre, mas sempre muito mais leve, com informações do esporte, informações do time do seu coração. E já vamos para o nosso giro aqui no CBN Esportes, trazendo o destaque do futebol feminino. 4 jogos deram sequência à terceira rodada da Copa do Mundo nesta segunda-feira. Pelo grupo B, a Austrália goleou o Canadá por 4-0 e garantiu a classificação. No outro jogo, Nigéria e Irlanda empataram sem gols, resultado que valeu a classificação às nigerianas. Pelo grupo C, o Japão atropelou a Espanha por 4-0, se classificou em primeiro e, apesar da goleada sofrida, a Espanha também está na próxima fase. No outro jogo, a Costa Rica venceu Zâmbia por 3-1, mas está eliminada. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Uma ótima semana. O Guarani conseguiu um excelente resultado no último sábado, jogando fora de casa. Venceu o Avaí na ressacada por 2-1 de virada. Resultado que colocou o Guarani na cola do G4. O próximo compromisso, quarta-feira, contra o Ceará. Jogo que marca a inauguração do novo sistema de iluminação no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o técnico Humberto Louser já deu o recado. Espera o apoio do torcedor no duelo contra o time cearense. Fórmula 1, o holandês Max Verstappen segue dominando a temporada deste ano. Ontem, no Grande Prêmio da Bélgica, no circuito de Spa, o piloto da Red Bull saiu da sexta para a primeira colocação. Em segundo, ficou o outro piloto da RBR, Sérgio Pérez, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Agora o campeonato dá uma pausa, só volta no Grande Prêmio da Holanda no dia 26 de agosto. Os destaques dos times de São Paulo, chegando com Vinícius Moura. O São Paulo criou o suficiente para vencer o Bahia, mas as finalizações ruins do tricolor do Morumbi e a boa atuação do goleiro do Bahia, Marcos Felipe, impediram a vitória são paulina. O Palmeiras goleou o América por 4-1 no Independência com 2 gols de Rony. O Alviverde terminou a rodada na terceira posição. O Santos está agora 1 ponto mais perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A diferença do Peixe para o Z4 é de 2 pontos. E o Corinthians deve utilizar alguns titulares amanhã contra o Newell's Old Boys pela Copa Sul-Americana. Vôlei feminino, o fim de semana foi de festa para o voleibol. O técnico José Roberto Guimarães comemorou 20 anos do comando da equipe feminina. Nesse período foram 2 medalhas de ouro olímpicas, né, em 2008 e também 2012, e 9 títulos de Grand Prix. 10 no Sul-Americano, 2 Copa dos Campeões e 4 Mundiais Grandes. Que já treinou, inclusive, a primeira versão do projeto aqui em Campinas por 2 temporadas e meia. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Na estreia do técnico Pintado no comando técnico da Ponte, teve de tudo ontem no estádio Moisés Lucarelli no jogo contra o Vitória. Ponte abrindo 2-0 com direito a um golaço de André. Teve jogador expulso com menos de 20 minutos do primeiro tempo e no final empate em 2-2 e bronca do treinador para cima da arbitragem que conduziu a partida. Empate amargo para o torcedor da Ponte Preta, mas que deixou uma esperança para a sequência da competição. Futebol internacional, o Manchester United anunciou a renovação de contrato com a Adidas, fornecedora de material do clube. O acordo vai até 2035 e o clube vai receber 900 milhões de libras, o equivalente a 5,4 bilhões de reais. Uns trocados aqui, provavelmente desse locutor aqui, coisa lá, uniformes bonitos, mas não foi nada não, desde que a Adidas chegou. Enfim,
Destaque do Fábio Chaib, Novo Horizontino, líder, hein? Tem novo líder na parada, Novo Horizontino faz grande campanha. Bom dia pra você, Fábio Chaib. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, novo velho líder na Série B. O Novo Horizontino venceu o Vila Nova por 3-1 ontem no Jorge Ismael de Biasi e reassumiu a liderança isolada da Série B. O nome do jogo foi o atacante Ronaldo, que marcou 2 gols para o time comandado por Eduardo Batista. Foi a terceira vitória consecutiva do Tigre, que ainda contou com o empate do Vitória contra a Ponte Preta para reassumir a liderança isolada com 39 pontos. Na segunda colocação aparece o Vitória, que tem 38, mesmo número de pontos do Sport na terceira colocação. O Vila Nova fecha o G4 com 35 pontos. Mesma pontuação do Guarani, que neste momento está na 5ª colocação da Série B. Boa, Fábio. E agora o destaque da opinião no CBN Esportes, Carlos Eduardo Freitas. Um abraço para você, Carlão. Ótima semana. Bom dia, Júlio. Um abraço a você. Uma ótima semana a todos nós. Se partirmos deste princípio que você cornetou aí a fornecedora, esta coincidência envolvendo a fornecedora de material, Júlio, você vai sofrer bastante, porque o contrato é até 2035, hein? Não, mas as flores mudarão conforme o novo outono chegar. Tá certo, gostei, Julião. Como gostei do fim de semana do futebol campineiro. Claro, o Guarani foi um assombro, né? Vitória por 2-1 de virada, mostrando que vai brigar efetivamente pelo acesso. De repente, nesta quarta-feira já pode dormir entre os 4 primeiros colocados, uma vez que o concorrente direto ali, o Vila Nova, recebe o Sport, né, um jogo ali de todos os pontos em disputa. E a Ponte, mesmo com o tropeço dentro de casa, 2-2, mas mostrou que tem potencial de crescimento, tem potencial de evolução. O Everton retornou, que é um reforço considerável. Então, um fim de semana produtivo, um fim de semana com um saldo positivo para as nossas equipes, Julião. É isso, CBN Esportes no ar nesta segunda-feira, com trabalho de produção de Carlos Eduardo Freitas e Antônio Lupe, comentários com Carlão de Freitas, reportagens Antônio Lupe e Fábio Chaib, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, coordenação de stream é de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN, a rádio que toca notícia. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km, numa condição única na Kyoto Mitsubishi, por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Kyoto, Maurílio Biagi 3443. No trânsito, escolha a vida. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Trânsito. E como está a vida do motorista nesta segunda-feira? Bom dia, boa semana para você, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Júlio, uma ótima semana. Olha, Júlio, quem acessa Campinas pela Avenida Alix da Cunha vai fazendo um bom caminho sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. A Avenida Marechal Rondon tem uma pequena lentidão na chegada ao Balão do Tavares, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Chapadão, são boas as condições. A Rua Joaquim Vilac e a Avenida Doutor Alberto Sarmento tem boa movimentação, tanto sentido Castelo quanto sentido Vila Teixeira. Quem segue ali pela Avenida Barão de Itapura também não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem em toda a extensão da via. Júlio. Obrigado, Thaís. Até a próxima. Agora são 11h16.
Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, iniciando mais uma semana. Amanhã também iniciaremos mais um mês de agosto vem aí. Já tem informações também de Guarani e Ponte Preta. Final de semana muito bom para o Guarani. E para a Ponte, até o segundo tempo estava sendo bom. Mas aí, o empate contra o Vitória, com erros de arbitragem, a gente vai falar polêmicas de arbitragem, né? A gente vai falar se foram erros ou não. E, claro, todas as informações completas sobre a dupla campineira. Mas antes, o Vinícius Moura está chegando. Temos informações aí sobre os times de São Paulo, até porque é uma semana também decisiva para muitos clubes e um final de semana de alívio para algumas equipes, inclusive para o Corinthians, que vai se afastando da zona de rebaixamento. Mas tem também informações das movimentações do São Paulo. Palmeiras também, aos poucos, vai colocando ordem na casa. Tudo isso e muito mais com o Vinícius Moura aqui no CBN Esportes. O São Paulo teve uma boa apresentação no Morumbi contra o Bahia, mas faltou o gol em um dia no qual Luciano e Caleri foram desfalques por suspensão. O tricolor criou chances claras, principalmente no primeiro tempo, com Davi e Rodrigo Nestor, que acertou a trave em uma de suas oportunidades. O goleiro do Bahia, Marcos Felipe, fez 4 importantes defesas ao longo dos primeiros 45 minutos, mantendo o placar zerado. No segundo tempo, Marcos Felipe voltou a ser exigido. E aos poucos o São Paulo foi diminuindo a sua produção. O Bahia teve um gol anulado com o Vitor Jacaré, enquanto a comissão técnica são paulina atendia aos pedidos da torcida pela entrada de Alexandre Pato. O atacante entrou mal e, desconexo com o jogo, esteve em campo em um momento de menor lucidez da parte ofensiva do tricolor. Final, São Paulo 0, Bahia também 0. O auxiliar técnico da equipe são paulina, Lucas Silvestre, disse que o time produziu no ataque de todas as formas possíveis. Atacando espaço pelos lados, atacando espaço por dentro, roubando bola na saída de jogo do adversário. Você precisa concluir em gol, você precisa definir o jogo. O Campeonato Brasileiro ele é muito traiçoeiro. O Palmeiras somou sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro ao superar o América no Independência por 4-1. Os 2 primeiros gols do Alviverde foram marcados em bola parada. Primeiro com Murilo de cabeça após cobrança de falta e, na sequência, com Rony depois de um escanteio. O Coelho diminuiu com Nicolas em cobrança de falta que desviou em Gabriel Menino. No segundo tempo, o Palmeiras fechou o placar com gols de Arthur e Rony. O técnico palmeirense Abel Ferreira lembrou que no fim de semana anterior, o América havia empatado com o Flamengo no Maracanã. Foi uma vitória difícil, perante um adversário difícil que vinha com um resultado muito positivo. A equipa que jogou do América Mineiro foi praticamente a mesma que jogou no último jogo. O Santos terminou a 17ª rodada do Brasileirão, um ponto mais perto da zona de rebaixamento. O Peixe é o 15º colocado, agora a 2 pontos do Bahia, que abre o Z4. O Corinthians enfrenta o Newell's Old Boys amanhã na Neoquímica Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro deve alterar o planejamento utilizado na fase anterior do torneio, quando a comissão técnica optou pelos reservas. Desta vez, pelo menos alguns titulares estarão em campo. De São Paulo, Vinícius Moura. Vamos lá, Carlão. Daqui a pouco o Fábio Cheve vai atualizar tudo sobre o Pedro, hein? A situação do Pedro no Flamengo, a gente vai falar disso também. Mas fazer aqui, né, Carlão, rápidos resumos, né, sobre a rodada dos paulistas na Série A. Fluminense 1-0 no Santos, Santos com um radar muito ligado ainda, né, perigando aí entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas.
É impressionante como o Santos ainda não entrou na zona de rebaixamento, né? Porque sempre que o Santos vai lá e tropeça, Bahia, Coritiba, América vão lá e tropeçam também. Mas é uma situação delicada ainda no Santos que não consegue reagir, né, Carlão? Tem que tomar cuidado, né, Júlio? O Santos não tem forças para reagir, às vezes faz até jogos equilibrados, como fez diante do Fluminense. Não, claro, não apresentou um bom futebol, por isso não ganhou, mas acabou falhando muito, principalmente na questão defensiva. Eu percebo hoje nas redes sociais muitas movimentações com relação ao Joaquim, né, muitas críticas por parte dos torcedores. E o Santos está ali, né, perambulando perto da zona de rebaixamento. Hoje apenas 2 pontos. O Bahia pegou um pontinho ontem contra o São Paulo. O Santos tem punição também. Tá difícil a situação do Santos. Como você disse, por sorte os outros adversários não conquistaram pontos. Mas o Santos corre um sério perigo de entrar na zona do rebaixamento, pelo menos até o fim do turno. Ô Fábio, quanto que o torcedor do Corinthians pode se empolgar com 7 jogos sem derrota, né? E mais uma vez um resultado positivo jogando em casa contra o Vasco 3-1. E mais que isso, mostrando um ótimo futebol, né? Principalmente com a consolidação de Renato Augusto no meio-campo outra vez, jogando muita bola. O time do Corinthians, o Yuri Alberto voltou a marcar gol também, Roger Guedes sempre decisivo. Corinthians vem forte agora, já nem pensa mais na zona de rebaixamento. Para mim, vendo de fora, o Corinthians não corre risco de ser rebaixado, tem um bom time. E o Vanderlei Luxemburgo tinha pedido 10 jogos no começo do comando técnico dele, agora depois de quase 15, 20 jogos aí, finalmente chegou essa formação ideal e agora o Corinthians está dando frutos, principalmente agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, né? Aí eu chego no sábado à noite, abro o Twitter lá para ver a repercussão da rodada. De repente começa Pedro, delegacia, soco, preparador físico, Flamengo. Um montão de assunto assim, um em cima do outro e demorou um pouquinho para eu entender o que estava acontecendo, Fábio Chaves, mas todo mundo acompanhou, né? Aí a confusão envolvendo o preparador físico do Flamengo, né? O preparador físico da comissão do Sampaoli com o Pedro. E esse caso que vem ganhando uma grande repercussão, não só a nível nacional, mas também o mundo inteiro esportivo de olho em cenas lamentáveis que aconteceram envolvendo o jogador do Flamengo e o preparador físico, né, Fábio? Então, vamos começar por hoje. Hoje, né, o Pedro acabou não comparecendo ao treinamento do Flamengo, que estava marcado para as 9 horas da manhã no Ninho do Urubu. O Pedro, que era para comparecer, todos os jogadores do Flamengo estiveram no centro de treinamento hoje no Ninho do Urubu, mas o Pedro não compareceu. Na cronologia dos fatos, Júlio, vamos voltar ali ao segundo tempo da partida, quando ainda estava 1-1 Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo estava empatando com o Atlético Mineiro na Independência. O Sampaoli tinha uma 5ª substituição a fazer, mas o Pedro decidiu não aquecer mais quando foi escolhido, quando faltava uma substituição e ele não havia sido escolhido para entrar antes na partida. O Sampaoli acabou fazendo outra substituição, o Pedro realmente não entrou e no vestiário o atacante flamenguista foi cobrado por Pablo Fernandes, que é o preparador físico da equipe flamenguista, preparador físico que acompanha Jorge Sampaoli durante toda a carreira. O Pedro não gostou e acabou nas vias de fato, né? O Pablo Fernandes deu um soco no Pedro, muitos jogadores tentaram separar a briga e tal, mas o Pedro acabou sendo atingido. Logo depois do jogo ele foi para uma delegacia, fez BO, permaneceu em BH, só voltou ao Rio de Janeiro no domingo pela manhã, sem a delegação do Flamengo. Os dois voltaram sem a delegação do Flamengo, tanto o Pedro como o Pablo Fernandes. Ontem mesmo o Flamengo, no final da tarde, anunciou a demissão do Pablo Fernandes, o preparador físico, mas anunciou que vai manter Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe e também avisou que Pedro será multado por indisciplina por não querer realizar o aquecimento ainda com a bola rolando. No final das contas, o Flamengo acabou vencendo o Atlético Mineiro por 2-1 e hoje pela manhã o Pedro então não compareceu ao Ninho do Urubu. Alguns advogados trabalhistas, advogados do esporte também, disseram até que o Pedro pode pedir a multa, pode pedir a rescisão contratual com direito à multa ainda. Então hoje deve ter muitos capítulos dessa novela, o Pedro podendo até sair do Flamengo de graça no final das contas, e ele também, vamos ver quando ele vai se apresentar outra vez ao Flamengo, né? Depois de toda essa confusão, fim de semana muito polêmico. Ô Carlão, que coisa, né, cara? Sempre onde o Sampaoli está, tem alguma confusão, alguma coisa envolvendo comissão técnica. Será que é só uma coincidência mesmo, Carlão?
Olha, Júlio, o Sampaoli é um vencedor na carreira, isso é incontestável, né? Trabalhos maravilhosos, principalmente na seleção chilena, trabalhos internacionais, trabalhos lá no Universidade, né? A Laú, no Chile. Na Argentina não foi tão feliz, mas foi um técnico de Copa do Mundo, né? Comandando a Argentina. Isso realmente é um privilégio para poucos. Então a competência dele, ela não é questionada. Agora, é um técnico, Júlio, que eu percebo assim que ele se baseia muito na energia, né, para comandar os seus atletas. Aquela coisa dele ficar correndo ou andando, né, caminhando de um lado para o outro, a maneira dele se comportar à beira do gramado. Então é um cara que vai muito na base da energia, na base da imposição, né? E isso tem muita gente que gosta, outras pessoas não gostam tanto. E eu acho que os pares dele, né, os membros da comissão técnica, os membros que acompanham o Jorge Sampaoli por qualquer clube onde ele estiver, também devem se basear nesse tipo de trabalho. E tem muitos jogadores que não gostam. As próprias palavras de indignação dos companheiros do Pedro, mesmo o Vidal, que não pertence ao Flamengo, de apoio, né, a solidariedade, outros jogadores também, o Marinho, que hoje joga no Fortaleza. Agora, não justifica esse tipo de violência, um absurdo. O Flamengo não consegue ter a tranquilidade para trabalhar, agora que era para retomar nesta luta com o Botafogo pela liderança. Agora o Pedro também cometeu um ato de indisciplina, né? Tudo começa através de um ato de indisciplina do Pedro. Está insatisfeito com a reserva? Tudo bem, todo jogador tem o direito. Agora, a indisciplina não se faz. Agora, a partir do momento que o cara parte para agressão, ele perdeu qualquer razão. Aí não tem jeito, aí vira caso de polícia, o Pedro tem todo o direito de ir à delegacia. Agora, virou um angu, virou uma crise em que os diretores do Flamengo terão que contornar esta situação e no momento de evolução do Flamengo dentro da temporada. Ô Lupe, você que está muito acostumado, né, a viver o dia a dia dos clubes também, né? Esse tipo de situação é difícil de contornar, até pensando em ambiente, né? O Fábio está trazendo a informação aí, né? O Sampaoli mantido, o preparador não, mas a volta do Pedro sempre pode gerar aquele climão, né, nos bastidores. Isso atrapalha demais, né, Lupe? Atrapalha, Júlio, ainda mais com o elenco recheado de estrelas, né, e de jogadores que têm aí já um certo currículo recheado de conquistas, né. E uma coisa que preocupa é que, além desse episódio do Pedro, recentemente nós tivemos aí as declarações do Vidal em relação ao Jorge Sampaoli, outros atletas que não estavam satisfeitos com o comando técnico do treinador. Então, assim, isso preocupa de que forma ele vai tentar conduzir o vestiário para que o Flamengo possa conquistar os seus objetivos dentro da temporada. E agora, o que fica mais preocupante é a não presença do Pedro hoje no treinamento. Hoje é dia 31, a janela fecha dia 2 do Brasil, mas outros países, as janelas elas ainda permitem negociações. O Pedro já esteve no radar do mundo árabe, né? Recentemente chegou uma proposta muito alta do mundo árabe. Não sei não se também já é o ciclo final do Pedro no Flamengo. Grande Pedro, baita centroavante. Espero que tudo se resolva aí, que a gente possa desfrutar mais do Pedro no futebol brasileiro. Só para fechar antes do repórter CBN, Carlão, acabou a crise, né? É uma fase do Palmeiras, né? Tá tudo certo, né? Tudo tranquilo, uma vitória contundente, a segunda consecutiva dentro da competição, 4-1, goleando uma equipe forte, embora o América esteja aí na zona de rebaixamento, mas é uma vitória que dá confiança, né? Dá gasolina, como o próprio Abel disse, né? Isso. As críticas me fortalecem, as críticas me dão aí, para mim vira gasolina. E tá certo, alguma maneira de incentivar o grupo, de ter aí uma motivação. O Palmeiras vai brigar pelo título. A gente sabe que a distância é grande hoje, né? 12 pontos o Botafogo em relação ao Flamengo e também em relação ao Palmeiras. Só que Flamengo e Palmeiras têm elencos virtuosos, né? Elencos fortes, elencos abastados. E vamos ver como que o Botafogo vai se segurar. Por enquanto, tudo dando certo. Agora, com Flamengo e Palmeiras na rabeira ali, o Botafogo não pode dar vacilo, porque são dois concorrentes fortíssimos e competentes. O Botafogo tá embalado. Daqui a pouco a gente volta para falar de Guarani e Ponte aqui no CBN Esportes. Agora são 11h30. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro
esperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 31 de julho de 2023. As farmácias de todo o país poderão aplicar a partir de amanhã testes rápidos para doenças como dengue, HIV, hepatite e sífilis. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em maio. Os estabelecimentos têm 180 dias para se adaptarem às regras. Grandes redes já começaram a contratar profissionais e ajustar espaços. Até então, apenas testes de Covid-19 e glicemia estavam liberados. O cantor Paulinho da Viola vai ser submetido a uma cirurgia num hospital do Rio de Janeiro ainda hoje. O procedimento vai ocorrer depois de o artista se sentir mal e cancelar um show que faria ontem no município de Três Rios, no sul do estado. Segundo o perfil oficial do cantor, ele teve uma indisposição, mas estava bem. A Receita Federal está pagando hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 5.600.000 pessoas serão contempladas. O repasse terá uma correção de 2,07% no valor apontado na hora da declaração. Ao todo, serão disponibilizados 7 bilhões e 500 milhões de reais para os contribuintes. 10 anos é a média de duração dos processos judiciais no Brasil que envolvem tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. A informação faz parte de um estudo da Agência da ONU para Migrações, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e o Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa levou em conta o registro do crime e a data do trânsito em julgado, que é quando uma decisão se torna definitiva para ambas as partes em processo de segunda instância. Foram analisadas 144 ações que estavam na Justiça Federal. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Vamos falar dos times de Campinas, né? Aqui nós tivemos um final de semana importante para o futebol campineiro. Guarani e a Ponte Preta estiveram em campo. Até para a gente respeitar aqui a ordem dos fatos, né? O Guarani entrou em campo no sábado, Lupe. Vamos começar pelo Bugre, que consegue uma vitória muito importante fora de casa, numa atmosfera favorável ao Avaí, que está numa situação difícil, é verdade, mas lotou a ressacada, saiu na frente do placar e o Guarani mostrou repertório
para ir lá, virar o jogo, conseguir uma vitória que aproxima o time do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Lupe. É verdade, Júlio. E o que chama mais a atenção é esse fato, né, do Guarani ter sofrido um gol logo aos 4 minutos com uma falha do goleiro, o Douglas Borges. E o primeiro tempo o Guarani não foi bem, nem o Avaí foi bem, mas depois, no finalzinho, conseguiu o gol com o João Vitor e logo na volta do intervalo, o Bruno José acabou virando o jogo. E aí um segundo tempo onde a equipe do Guarani conseguiu controlar as ações do Avaí, que mesmo com o apoio de mais de 13 mil torcedores, não conseguiu a vitória. E a importância desse resultado para o Bugre é que com os 3 pontos, o Guarani chegou à 5ª colocação, tem 35 pontos, mesma pontuação do Vila, que hoje é o 4º colocado. O que pega é que o Guarani ele leva desvantagem nos critérios de desempate, mais especificamente no saldo de gols, até porque Vila e Guarani têm o mesmo número de vitórias, 10 para cada lado, só que o Guarani ele tem um saldo de 10 e o Vila um saldo de 12, por isso o Vila Nova hoje é o 4º colocado e o Bugre é o 5º colocado na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o técnico Humberto Louser fez um recorte, uma análise do que foi o desempenho do Guarani no duelo lá na Ressacada. O jogo iniciamos não tão bem, tivemos algumas dificuldades, né, pela subida de pressão do adversário, que a gente já previa isso, um adversário que subia no 3-3 para tentar nos pressionar, nos levar para um lado e ali tentar ter uma retomada. A gente ficou muito nas conexões curtas, né, então faltou a gente variar um pouco mais para essa bola um pouco mais média, um pouco mais longa, ou trocar de corredor para que a gente pudesse ter uma superioridade do lado contrário. Acabamos sofrendo um gol, mas o que nos deixou feliz foi que a equipe não sentiu, a equipe teve maturidade para se reorganizar dentro da partida. Em momento algum, demos oportunidade para o adversário ampliar o marcador. Aos poucos fomos tomando o controle do jogo, fomos entendendo aquilo que o jogo estava pedindo, melhorando as nossas conexões, e assim nós conseguimos o nosso gol no final do primeiro tempo, onde já tínhamos tido uma oportunidade, no qual nós circulamos a bola, que era algo que nós tínhamos treinado, com a entrada do Araújo ali para fazer uma saída a 3, empurrando um pouco mais o Diogo. A gente foi feliz com o cruzamento, uma cabeçada do Mendes, uma bela defesa do goleiro do Avaí, e o João feliz ali no arremate por estar atento, pesando a área, algo que a gente vem trabalhando, treinando bastante. Então a gente fica feliz. E para ir no intervalo com esse 1-1, fizemos alguns ajustes, segundo tempo voltamos, já fizemos o segundo gol, o gol da virada, tivemos oportunidade de fazer 2 ou 3 em algumas transições, e depois, é claro, o adversário jogando nos seus domínios, necessitando do resultado, se atirou, mas a equipe foi taticamente brilhante, todo mundo se aplicando, sendo solidário um com o outro, e conseguimos sustentar o resultado de vitória. Então, mais uma vez, parabenizar o grupo, a força do grupo, a maneira como esse grupo tem vivido cada partida, principalmente aqueles que não entram. Bom, esse é o técnico Humberto Louser falando um pouco sobre o que foi os 2 tempos do Guarani na vitória contra o Avaí lá na Ressacada. E o Louser também, ele convocou o torcedor do Guarani para o jogo de quarta-feira, um jogo importante contra o Ceará, uma equipe que também vem meio que tropeçando, mas subindo colocações na tabela de classificação, e até por conta desse grande evento, que além do jogo será a inauguração do novo sistema de iluminação do Brinco, a diretoria ela fez uma promoção de ingressos, R$40 a inteira e R$20 a meia para o tobogã, promoção, e para a cabeceira sul, R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Ou seja, aquilo que o torcedor do Guarani pediu nas redes sociais, a setorização, a diretoria acabou atendendo e colocando em promoção esse jogo que, olha, Júlio, eu acredito que vamos ter aí um belo público na próxima quarta-feira, mesmo jogo às 9h30 da noite, mas que marca a nova iluminação do Brinco. Você disse tudo, né? Um horário que não é bom para o torcedor, né? Um horário muito tarde, mas por tudo que envolve o jogo e pelo momento do Guarani, tô confiante aí num bom público na quarta-feira contra o Ceará. Mas antes de falar da quarta-feira, a gente vai ter tempo para isso, Carlão. Falar dessa vitória do Guarani contra o Avaí. Uma fala do Louser aí que o Lupe reproduziu, que me chamou a atenção, é que ele falou assim, o time teve maturidade para entender que precisava mudar com o jogo rolando ali, né? E o Guarani mudou o comportamento com a bola rolando e conseguiu a virada 2-1 fora de casa, Carlão. Ô, Júlio, eu acho que essa palavra, maturidade, é um consenso entre todos que falaram do Guarani, que devem falar,
né, sobre essa vitória diante do Avaí. E quando você percebe que uma equipe está num caminho certo é quando ela passa por adversidades em meio ao jogo, fora de casa, um ambiente favorável aos donos da casa, e o Guarani conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos. Eu sei que virou meme e tal, mas quando o Abel Ferreira faz assim, ó, cabeça, né? Cabeça. Então, cabeça fria, coração quente. Eu acho que este dito popular palmeirense se encaixa para este momento do Guarani. O Guarani teve muita cabeça fria lá na ressacada, principalmente porque as circunstâncias do jogo, elas foram completamente adversas no início, né? O estádio pegando fogo, né? O estádio tomado de azul e branco. Toma um gol com 4 minutos, que no meu modo de entender, se não for mérito do adversário, é imperdoável, porque significa falta de concentração, principalmente num erro técnico que foi dessa bendita saída de bola. Tudo bem, foi lá, 4 minutos, tomou o gol. Poxa, quase tudo a perder no início do jogo, mas aí não. Veio o equilíbrio, aliado, claro, à qualidade da equipe, e o Guarani conseguiu empatar ainda antes do intervalo. Olha como a fase é boa. Antes do intervalo empatou, porque se vai para o intervalo poderia o Avaí tirar proveito, e no início do segundo tempo o Guarani já decreta a virada e depois foi só segurar e tentar assustar nos contragolpes. Mas uma vitória que tem muitos símbolos, principalmente essa coisa da recuperação realmente dentro da competição. E o que dá para entender que o Guarani vai brigar, Júlio, vai brigar. E quarta-feira você está confiante num bom público. Eu não sei se eu estou sendo assim muito fanista ou aquele famoso pachequismo em época de Copa do Mundo, mas eu acredito em próximo de 10 mil pessoas. Eu acho que de 8.000 a 500, né, de 8.500 a 10 mil, acho que não é um público tão fora da realidade, por tudo que tem acontecido com o Guarani, pelos ingredientes que serão apresentados na próxima quarta-feira. Claro, apesar da adversidade do horário do jogo, mas é uma partida para brinco de ouro lotado, Julião. Ô, Júlio. Ô, Lupe, tô recebendo aqui, vou até compartilhar com vocês no WhatsApp. Mande. Recebi aqui do Irdeu Castilho. A nova iluminação do Guarani ilumina o Jardim Paraíso, o Paranapanema, o São Fernando, o Vila Lemos até o Carlos Lourenço. É quase um sol. Ele tá mandando aqui a foto. Rapaz, é muita luz, hein? É muita luz, então teremos de fato uma iluminação muito diferente em comparação aos últimos anos, Lupe. Eu ia falar justamente isso, porque ontem o Fábio Araújo, né, o Fabinho, sim, que é um dos representantes ali do Conselho Deliberativo do Guarani, tá sempre ali no brinco, faz um trabalho, sim, espetacular. Ele colocou algumas fotos do teste de iluminação e realmente, eu até tô pensando em levar um óculos escuro para fazer o jogo, porque é surreal a capacidade dos LEDs, né, que foram colocados nas torres. Melhor, assim, pela foto que a gente viu, mas melhorou e muito a iluminação e a gente espera para ver na quarta-feira. E ontem, Julião, eu estava deixando o estádio Moisés Lucarelli, né? Eu deixo o carro um pouco longe ali. Para fazer um jogging, né? Estádio, para ir caminhando, ir pensando no jogo, ir pensando na semana. Na vida como um todo. Na vida. E de repente eu olho para o horizonte e vejo um brinco de ouro iluminado. Sim. Aí eu falei, poxa, o Guarani realizando testes, né, nesta nova iluminação num domingo à noite, em meio ao horário do jogo do arquirrival. Achei interessante naquele meu jogging de final de semana, sim, né? Nem foi um jogging, uma caminhada pós-trabalho, okay, mas eu achei uma cena interessante o momento em que o Guarani fazia ali o teste no domingo à noite. Um frio danado naquela região, Julião. E eu estava fazendo, né, a transmissão da Taça das Favelas no sábado no Brinco, e nós tivemos durante os jogos feminino e masculino, para quem estava no Brinco, a repetição dos lances no telão. Então já foi também um preview, um spoiler, um gosto aí, um aperitivo, que agora teremos também os replays dos lances importantes do, sim, jogo no telão do Brinco, também outra novidade. Então vale a pena você, torcedor bugrino, aproveitar a boa fase, aproveitar aí a chamada, né, a convocação do Humberto Louser. O time pode entrar no G4, a gente tem falado desse processo de modernização promovido pelo Conselho de Administração, mas o momento do Guarani é bom. O Guarani tem pontuação de G4, então o torcedor tem que abraçar de fato o time nesse momento, porque é a hora de engrenar, né? Segundo turno, quando você começa bem, começa engrenado, você segue na luta ali até o final. Então esse é o momento, né, Carlão? Eu vejo hoje o Guarani pronto para entrar nesse G4. A tabela da próxima rodada, ela, de certa maneira, é até favorável. Muita atenção com o Ceará está no mercado, está investindo. Hoje conversava com o Lupe aqui,
cravou a contratação do Barletto, não foi nada de empréstimo, não. Foi lá e adquiriu 50% dos direitos do jogador, de 21 anos. Então mostra hoje a potência que é o Ceará. E mesmo ainda numa campanha recheada de altos e baixos, eu ainda considero um postulante ao acesso. Então é um jogo duríssimo. Porém, o momento do Guarani é um momento muito legal, um momento de evolução, um momento de crescimento, em que a torcida está comprando a ideia, parece que as coisas extracampo também estão dando muito certo, haja vista aí esta reforma dos refletores, ou seja, ingredientes mais do que especiais para esta quarta-feira, a gente acompanhar um brinco de ouro lotado e para presentear ou para coroar realmente esta fase do Guarani, nada melhor que uma vitória sobre o forte Ceará. Ô Júlio, e a gente torce para que o Barletto não jogue contra o Guarani, porque da última vez que ele esteve no estádio Brinco de Ouro da Princesa, eu não vou nem lembrar o que aconteceu. E só também parabenizar a transmissão, o Júlio citou a Taça das Favelas, né? Parabéns a essa dupla fantástica, linda. Júlio e Eliel Almeida, com muita emoção. Também as meninas, né? A Bruna, a Rondine também, a Letícia, que fizeram a transmissão do futebol feminino. Parabéns a todos aí pelo excelente trabalho, viu? Boa, valeu, Lu. Parabéns a todos de fato envolvidos. Foi um trabalho muito legal. Grande Eliel Almeida. Eliel Almeida vive grande fase. Ah, sempre, né? Depois do intervalo... Menos de sexta, porque ele não vem. Vamos falar da Ponte. O homem desencantou, hein? E não foi de qualquer jeito não, viu, Fábio Scheibe? O homem guardou um golaço, a gente tinha falado de André. Ô, Fábio, eu já vi aqui, ó, 50 gols do André. Porque me deram uma tarefa fácil aqui de elencar os gols mais bonitos da carreira do André. Eu já vi 50, falta mais uns 50 aí pela frente. Mas, por enquanto, faltam os gols do Santos. É o mais bonito. Os mais bonitos. Por enquanto, é o mais bonito. Esse de ontem. O de ontem foi um golaço mesmo, né? Nem sei se foi meia bicicleta, voleio, mas a gente vai ter que achar um termo daqui a pouco também. Na minha opinião, foi voleio. Então, só que qual que é o problema? Agora eu vou assistir depois do CBN Sports, eu vou assistir os gols do Santos. E era aquela fase do Santos que só tinha golaço. Sim. Então, assim, me preocupa um pouco o que eu vou assistir daqui a pouco. Mas, por enquanto, o André... Não pode falar, né, o apelido. O André fez o gol mais bonito que eu vi da carreira dele até o momento. Mas a gente fala sobre André, sobre estreia de Pintado e Ponte Preta, depois do intervalo aqui no CBN Sports, 11 horas e 48 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em agosto, a CBN Campinas marca presença em um show de máquinas do setor de construção civil. Direto de Jaguariúna, o News Truck CBN acompanha as principais novidades da Brasil Equipo Show, que vai reunir construtoras, empreiteiras, produtores, engenheiros, em um formato atual e dinâmico, destacando os diversos lançamentos para a operação e atuação na construção civil. Dias 1º e 2 de agosto, ao vivo de Jaguariúna, tem o News Truck CBN na Brasil Equipo Show. Para mais informações sobre a feira, acesse bshow.com.br. CBN Esportes Campinas.
Vamos lá falar da Ponte. Tudo estava dando certo nos primeiros 15 minutos. E aí o roteiro começa a mudar a partir da expulsão do Matheus Jesus e muita reclamação da Ponte envolvendo a arbitragem contra o Vitória. Lupe. Foi isso mesmo, Júlio. A Ponte ontem começou bem na estreia do técnico Pintado, no comando técnico da Macaca. Leonaldi de cabeça, um belo gol, uma bela assistência do Arthur. Acabou abrindo o placar e depois um golaço. Aí depois vocês ficam à vontade para denominar de que forma foi o gol do André, mas na minha opinião foi um belo de um voleio. Cabelo narrou bicicleta, outros companheiros também afirmaram que foi um gol de bicicleta, mas na minha visão, conhecedor do esporte, acredito que foi um voleio do André que marcou... Expert no assunto. Já fiz muito daqueles. Pra mim foi voleio. Aquele gol, ele assume a liderança dos jogos que eu fiz no estádio Moisés Lucarelli. Na verdade, passa. O primeiro é do André, o segundo é do... Aquele que faleceu? O Thales contra o Mirassol, que ele chuta da intermediária, a bola entra na forquilha. Verdade, bem lembrado, Lu. O André é o primeiro, o Thales é o segundo, na minha concepção. Mas aí, Júlio e ouvintes da Rádio CBN, a situação começou a complicar para a Ponte Preta com a expulsão do Matheus Jesus aos 18 minutos do primeiro tempo. A Ponte conseguiu ali meio que controlar as ações do Vitória no primeiro tempo, mas aí no segundo, um pênalti marcado para o time baiano, Léo Gamalho diminuiu, e depois, num lance que gerou muita reclamação por conta da origem, uma possível falta no Felipinho, o Yuri Castilho, que fez a sua estreia com a camisa do Vitória, marcou o gol de empate no estádio Moisés Lucarelli. Reclamação por parte da arbitragem do senhor Magnelson. Na coletiva, o Pintado ficou enfurecido com a situação da arbitragem do jogo. É muito interessante e bem pontuado para a gente. Eu vou falar para você o que nós, dentro de campo, o que a gente sente. Que a interpretação do árbitro é algo que cada um tem. Cada um tem a sua interpretação, né? Cada um tem uma maneira de ver, de enxergar. Fica muito difícil para eu orientar os nossos jogadores que a interpretação do árbitro ela vai ser igual porque não foi igual, né? Isso está muito claro, todos viram. E dentro do jogo, como eu disse, esse equilíbrio que a gente tem que entender que o árbitro não tem o mesmo critério, não tem a mesma observação contra a Ponte Preta, isso é muito importante que a gente tenha, mas é muito difícil de você se controlar. O jogo é importante, a gente está sangue quente, a gente quer realmente competir com força como a gente fez hoje. E infelizmente o árbitro hoje foi mais uma vez um desastre, é um árbitro que tem tido muita dificuldade, o Ceará já entrou, né, com uma ação contra, então o árbitro vem tendo dificuldade. É importante que a CBF tenha olhos para a arbitragem, cobre, exija, porque é muito fácil você só afastar o árbitro no final de semana. E tudo que ficou para trás. E o que ele fez? O que ele destruiu? O que ele não conseguiu? O trabalho que ele não conseguiu entregar. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro, não é só para a Ponte. A gente viu outros jogos da rodada com problemas também. Eu acho que é importante que a arbitragem brasileira seja mais cobrada, mais exigida, e que também seja mais profissional. Esse é o técnico Pintado desabafando a respeito da arbitragem após o empate com Vitória em 2-2. A Macaca joga contra o Criciúma, quarta-feira, 7h da noite, no estádio Heriberto Rilse, em Santa Catarina. Júlio. Ô Carlão, até que ponto a Ponte tem razão em reclamar assim, de maneira tão enfática da arbitragem no jogo de ontem? Olha, Júlio, em primeiro lugar, o árbitro ele é ruim. Ele é limitado, ele tumultuou o jogo, ele atrapalhou a Ponte Preta, sim, ele atrapalhou o Vitória, ou seja, um combo de incompetência, o seu Magnelson, né? Magnésio. Mas foi um combo de incompetência. Agora, hoje pela manhã, eu sentado ao lado do gabinete de Antônio Lupe, e nós estávamos revisando os lances contra o Vitória. É assim, ele acertou nos lances duvidosos, ele acertou. Agora, a maneira como ele chegou à definição do lance, dando muito ouvido ao VAR, parando o jogo, picando a partida, isso irrita qualquer um. Mas vamos às polêmicas. A expulsão do Matheus Jesus foi correta, né? Ali, muito mais uma loucura do Matheus Jesus, só que o Lupe, na entrevista coletiva, ele foi pontual. O Matheus, pela experiência dele, ele só tomou aquela atitude de fazer uma falta grotesca no jogador do Vitória, porque a partida estava se desenhando para aquilo, né? Posso só dar um detalhe? No primeiro gol do Naldi,
a bola sobra pro Arthur. O Matheus Jesus, ele recebe um carrinho Sim, idêntico ao que ele foi expulso. E ele dá a vantagem. Ou seja, o Matheus, entendendo que o momento favorecia dar uma entrada tão forte, culpa do árbitro, foi lá e deu uma entrada que não tinha não tinha o menor cabimento, mas expulso. Correto, ok. Pênalti pro Vitória. Correto, né? Pegou na mão do Edson. Agora vem os lances que podem gerar aí uma interpretação. No gol do Mailton, eu sentei com o Lupe, eu daria mão no Mailton. Agora, a atitude do árbitro que gera revolta, né? Sim. Porque, o Júlio, ele está muito perto do lance e ele, com convicção, ele dá o gol. E parece que no mesmo instante ele já assinala, não, o gol não valeu, os jogadores estão lá comemorando, mas o gol não valeu. Então, isso gera revolta, né? A maneira como o árbitro anulou o gol. E o segundo gol do Vitória, na origem do lance, ele poderia ter marcado falta do Filipinho. Então, dos 4 lances assim mais polêmicos, o terceiro ele gera interpretação, muita gente... O Lupe falou que não daria mão, né, Lupe? Porque se é na área, dificilmente marca um pênalti. Sim, nessa, mas aí é a questão do sistema defensivo. Então, ataque, mas aí, né? Então, já gera interpretação. Sim. Uma favorável, outra não. E o segundo gol do Vitória, ele poderia ter dado falta no Filipinho. Ou seja, que mais ou menos o que eu entendi da arbitragem. Agora, mesmo com esses lances polêmicos, o que mais irritou foi a postura do árbitro, né? A partida descambou. E jogador é malandro, né, Júlio? O jogador percebe quando o árbitro perdeu as rédeas do jogo, ele começa a tomar conta da partida. Então, a maneira como o árbitro do Distrito Federal ele toca o jogo é uma maneira horrorosa, merece punição, irritou a todos, né, no estádio Moisés Lucarelli, um jogo em que poderia ter um outro desfecho. Muito bem, só para dar o veredito então, o Fábio Chaib, foi voleio ou bicicleta o gol do André ontem, hein? E aí? Tô com o Lupe nessa também, eu achei que foi um voleio, né? Um voleio lindo no ângulo, um golaço mesmo do André. Parece que os ares campineiros estão fazendo bem para o André, hein? Calma. Exatamente, calma aí, foi o primeiro gol, né? Mas o Pintado iniciou a campanha aí, Puskás. O Lupe falou sobre os golaços do Majestoso, trabalhando em jogos da Ponte. Eu sempre lembro muito do gol do Cajá contra a Chape, estádio vazio, mas quem tava lá reverenciou toda a dificuldade daquele golaço do Cajá. O Carlão tem uma lista infinita. É papo pra dias, né, Carlão? Mas o importante é que o André tenha sequência. Né? O do André, ele pode entrar numa galeria de gols mais bonitos do Majestoso, né? Pra mim também foi um voleio, mas, cara, ele pegou no ar a bola. O grau de dificuldade foi algo gigantesco e o Sim. André foi sensacional. Você vai pegar os gols do Santos, mas, Júlio... Não teve golaço, só teve um golaço. Então... Até porque o posicionamento do André, o André sempre foi um jogador de definição, né? Sim. E no Santos, nos tempos de Neymar, o Neymar fazia aquelas estripulias e jogava pro André, o André, pumba, caixote. Com todo respeito, que posicionamento é habilidade, mas o Neymar, meu velho, nossa. Ele fazia estrago e o André só... Então eu acho que na carreira do André, eu acho que foi o gol mais bonito que o André fez. Que golaço, gol sensacional. E só um detalhe, Júlio. Tá acabando, hein, gente? Não, os jogos que eu trabalhei, eu coloco o primeiro do André e o segundo do Thales. Mas é claro que, como você citou do Cajá, eu não estava no gramado, trabalhando no jogo. 4 horas vocês vão sentar, debater, discutir, revisar vários e vários gols, não só do André, como da Ponte também. CBN Esportes terminando. Voltamos amanhã às 11 horas, 4 horas tem Arena. Um abraço, gente. Valeu! Valeu! Repórter CBN.